E aproveitando, né, você falou da cultura grega, o Kleber perguntou quais as principais deuses romanos. Os romanos, dentre o panteão, os principais eram Zeus, Hades e Poseidon, também chamado Netuno. Porque diz a mitologia grega que quem governava o Olimpo era um deus chamado Cronos, ou Saturno, tem aquela diferença de grego-romano. Aí Zeus tira ele do trono, porque ele era para ter sido morto quando criança, porque tinha uma profecia. Aí Cronos, ele comia os próprios filhos. Aí a mãe de Zeus coloca uma pedra no lugar do filho, ele come a pedra, e ela cria Zeus escondido. Aí quando ele cresce, ele reúne os dois irmãos, e eles vão lá e derrubam esse Cronos do poder. Aí quando ele é derrubado do poder, ele divide o universo com seus irmãos. Para Hades ficou o submundo, seria o inferno cristão. Inclusive tem essa palavra na Bíblia, tá? Para quem não sabe, acho que é umas 2 ou 3 vezes, Hades, que é da mitologia grega. E para Poseidon ele dá os mares. E depois ele vai distribuindo lá os cargos conforme a mitologia. Aí tem as mulheres dele, que era a principal, que era uma deusa que era vingativa, ciumenta. E tem outras que vão compondo também o panteão, Minerva. Aí você tem aqueles semideuses ou deuses menores, como por exemplo, Apolo roubou o fogo dos deuses, depois ele foi castigado por Zeus. Enfim, mas os principais são esses: Zeus, Hades, Poseidon, talvez Cronos já está fora da jogada, e Hera, que era a principal. E você tem os deuses regionais também, que nem aqui no Brasil você tem santo, às vezes que é padroeiro de uma localidade, eles tinham santos regionais, que os gregos cultuavam Atenas. Por isso que o nome da capital é Atenas. Agora, outros povos ali vizinhos tinham outros deuses que eles cultuavam. Ah, aqui nós cultuamos Dionísio, sei lá, por exemplo. Sim. Mas o principal era Zeus. Era grego-romana, né? E aí alguns... Lembrando, né, pessoal, que a Igreja Católica tem um padre que falou, para quem não conhece, que é o padre Fábio de Mello, né? Ele falou assim, que vinha da grega, aí a Igreja Católica entrou e ela meio que adotou aqueles deuses como seus santos, né? Porque antigamente, por exemplo, vamos jogar Zeus, né? Vamos colocar Zeus, que é do trovão, né? Aí ele coloca hoje como Pedro. Alguns santos de cura, aí tem aquela deusa da cura, a Afrodite, a deusa da sexualidade, aí misturou entre aquele santo lá, Santo Antônio, mais um outro aí que eu não lembro agora. É basicamente isso. Não é nada original de novo no cristianismo. Eu estou lendo um livro muito bom, Shaolin, chamado Cristo dos Pagãos, né? Estou até compartilhando com os membros do meu canal, onde o autor mostra que não tem uma palavra, nada no Novo Testamento que seja original. Aliás, na Bíblia, né, em geral. Tudo é cópia de mitologias anteriores. Exatamente. E cada... Exemplo, não, pode falar, desculpa. Não, você ia citar Dionísio, que é outro filho de Zeus, também chamado de Baco, daí vem a palavra bacanal. Ele também nasceu de uma virgem, sem relações sexuais, era um deus associado ao vinho. E quem é que transformou água em vinho na Bíblia? Jesus, que é o primeiro milagre dele, que era um milagre que já era conhecido dessa divindade. Ele tinha procissões em torno dele, suas festas viravam em torno de orgias, e ele sempre morria e ressuscitava. Você viu como a influência grega é a mesma? Nós sabemos que pessoas não ressuscitam, né, pessoal? Exatamente. Não tem como, morreu, acabou. É só em mitologias. Mitologias. E aí vem como um mito, né? Vem tudo mito, aí acaba juntando uma coisa na outra, vem dispersando, né? Vem como mito. É porque o ser humano, Shaolin, desde que o ser humano começou a evoluir e se tornou um ser pensante, o ser humano sempre teve medo da morte. Porque a gente não sabe o que tem do outro lado, ou se tem um outro lado, ninguém sabe. Pode não ter nada. Então o ser humano começou a criar mitos para poder se proteger desse medo. Por exemplo, a pessoa que acredita que vai ressuscitar um dia, ela se sente mais confortável do que a pessoa que, não sei se você é ateu ou não, mas uma pessoa que não acredita que não tem nada. Então a pessoa usa aquilo como uma muleta, como um conforto, porque eu vou ressuscitar um dia. Nós que somos mais racionais, a gente sabe que isso é impossível, né? E não teria nem lógica disso. Então essas crenças de deuses que ressuscitam, elas alimentam essa esperança nas pessoas, essa ilusão, vamos dizer assim.